paz do Senhor Jesus. Para mim é muito bom estar aqui mais uma vez. Todas as vezes que aparece algum assunto recorrente nas terapias prestadas, a gente sempre traz uma reflexão e uma referência bíblica, e aquilo que serve para mim talvez sirva para você. Eu vou trazer um texto bíblico. Antes de eu falar do texto bíblico, eu vou contextualizar o negócio, para ficar mais fácil. Essa semana foi uma semana que a gente atendeu muitas pessoas que estavam vivendo o que a gente chama de dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Nós podemos praticar dissonância cognitiva ou podemos conviver com alguém que produz dissonância cognitiva. O que significa isso? É quando aquilo que eu falo... Existem várias dissonâncias cognitivas, tá? Mas eu vou falar aqui a mais comum. Quando eu falo algo, quando as minhas palavras falam coisas, mas a minha expressão corporal fala outra coisa. Isso é dissonância cognitiva. Vou dar um exemplo. Nosso cérebro é expert em detectar dissonância cognitiva. Vou dizer que eu amo você, mas na verdade eu não amo você. Quer ver? Ai, te amo tanto. Percebeu? Que com a minha boca eu disse que te amava, mas esse ai que sofrido e minha expressão corporal, minha expressão facial detectou que eu não te amo. Vou dar um outro exemplo. Gosto muito de você. Olha só uma dissonância cognitiva. Gosto muito de você. Percebeu? Eu falei algo, mas o meu braço cruzado te passou essa sensação de bloqueio, essa sensação de que o que eu estava falando não é verdade. Isso é dissonância cognitiva, né? Quando eu falo algo com a minha boca, mas o meu corpo fala outra coisa, minha linguagem corporal fala outra coisa. Lembrando que o que a gente fala não é só o que a gente fala, mas a nossa boca fala, nossa face fala, nosso corpo fala, tá? A gente não fala só com as palavras, com o som das palavras. A gente também fala com os movimentos do corpo e com os gestos da face. Uma outra dissonância cognitiva é quando eu falo uma coisa, mas... Pode botar ela na pia, filha. Daqui a pouco, deixa eu só terminar aqui. Quando eu falo uma coisa, mas o meu comportamento diz outra. Que é muito parecido com o nosso movimento corporal, que é um comportamento. Vou dar um exemplo. Eu digo que eu gosto muito de você, mas quando você fala, eu não te escuto. Eu digo que gosto muito de você, mas quando você precisa de algo, eu não te atendo. Isso é dissonância cognitiva. Eu digo que amo você profundamente, mas eu não estou disponível, não tenho tempo. E isso é a dissonância cognitiva. Só que o nosso cérebro, ele não é dissonante. Nosso cérebro, ele é harmônico. A gente busca harmonia entre... Geralmente, a gente apresenta a harmonia sobre aquilo que a gente fala com a boca, fala com o corpo e fala com o comportamento. Geralmente, o que fica muito mais próximo do comportamento é a linguagem corporal. Tá? A linguagem verbal, ela peca um pouquinho, mas o que fica muito mais próximo da verdade, vamos dizer assim, é a linguagem corporal. Primeiro é o movimento. Então, vamos lá. Dentro de uma percepção de verdade, né? Primeiro, se eu quero descobrir se aquilo é verdade, entre aspas, que isso não é possível, que tem uma técnica que eu descubro que a pessoa está mentindo. Enfim, não é bem assim que funciona. Mas assim, dentro de uma percepção de verdade, o que fica mais próximo da percepção de verdade é o comportamento. Então, eu posso dizer que nós somos o nosso comportamento, tá certo? Então, depois, oi? Só um pouquinho. Mais longe um pouquinho do comportamento é a linguagem corporal. Difícil a gente driblar
as linguagens corporais e depois a linguagem verbal. Então, assim, o que fica mais longe da percepção da verdade é a linguagem verbal, mais próximo a linguagem corporal e mais próxima ainda o comportamento, né? Aquela frase do comportamento não engana. O comportamento, ele não nos engana. E assim, dentro disso, o que eu tenho percebido é que algumas pessoas estavam muito angustiadas porque elas estavam sendo vítimas de dissonância cognitiva, né? Aquilo que ela falava não era aquilo que ela realmente acreditava e praticava, causando grande angústia. E às vezes, irmãos, o nosso vocábulo, ele é muito influenciado. Então, assim, de repente você descobriu um conjunto de sentenças e você aplica essas sentenças, mas isso não significa que de fato você viva essa sentença. Então, às vezes, inconscientemente a gente provoca algumas dissonâncias cognitivas, a gente executa algumas dissonâncias cognitivas, causando muita inquietação interior, tá? Então, existe esse caso, e tem também o caso das pessoas produzirem dissonância cognitiva em outras pessoas. Então, assim, a pessoa tá, poxa, mas essa pessoa diz que gosta de mim, mas age dessa tal forma, gosta ou não gosta? Ah, porque essa pessoa não me suporta, mas ela às vezes me trata bem. Ela gosta ou ela não gosta? E o nosso cérebro perde muito tempo tentando entender dissonância cognitiva, porque o nosso cérebro funciona com harmonia cognitiva, não com dissonância. Com consonância e não com dissonância. Então, pois bem, sabendo disso, eu andei analisando um pouco a Bíblia e falei, caramba, será que na Bíblia possui algum texto que fale sobre dissonância? Né? E aí eu tenho 2 textos, eu vou falar de um, só vou citar, que é o texto em que Jesus chega, se eu não me engano, perto de uma figueira, se eu não me engano. E aí essa figueira, ela estava com folhas, né, muito verdes, e subentendia que ela tinha frutos. E aí quando Jesus se aproxima dessa figueira, ele seca essa figueira porque essa figueira não tem frutos, ou seja, é uma dissonância cognitiva. Eu aparento que tenho, mas não tenho. Eu aparento que tenho fruto, mas na verdade não tenho. E Jesus, ele age naquela figueira tirando essa dissonância cognitiva. Eu vou deixar sua copa de folhas no mesmo estado em que você se encontra, infrutífero. Então, assim, essa dissonância cognitiva, ela também aparece muito claramente, e aí é claro que o trigo e o joio têm uma interpretação cristã, uma interpretação de Jesus, e nada é mais nada é mais maravilhoso, nada é mais realidade, mais verdade e mais perfeito do que a interpretação de Jesus. E a parábola do trigo e do joio, ela tem uma interpretação, né? Que a colheita é o mundo, né? Que virá o final dos tempos e que vai tirar o joio e vai separar o joio do trigo. É isso. Isso aí é incontestável. Mas eu queria trazer, dentro dessa perspectiva psicológica, uma interpretação mais... Peraí, filha. É isso mesmo, uma percepção, uma interpretação mais psíquica, né? Do que a gente pode tirar desse texto e que fala sobre dissonância cognitiva. Quando eu olho o trigo, né? Quando eu olho um trigo, ele é igualzinho ao joio. E quando a gente vai pesquisar o joio no hebraico, não é joio, é cisânia. E a cisânia, ela tem uma interpretação literal,
tá? Que é o joio, e tem uma interpretação figurativa, que significa falta de harmonia. Olha que interessante. Então, cisânia significa, dentro de uma interpretação figurativa, significa falta de harmonia. Então, vamos voltar aqui. Quando eu olho para um trigo, e quando eu abro, né, quando eu esfarelo, né, o trigo, o que harmonicamente eu espero de dentro de um trigo? Sementes de trigo. Harmônico. Só que quando eu olho para o joio ou para a cisânia, eu não sei o que é trigo, o que é cisânia. A cisânia, ela se parece muito com trigo. Quando eu abro a cisânia, que se parece muito com trigo, o que tem lá dentro? Nada. Dissonância cognitiva. Todas as vezes que eu me deparo com uma situação de desarmonia, eu posso dizer que eu estou me deparando com uma situação cisânia ou uma situação joio. É claro que dentro da interpretação de Jesus, ele fala que os joios são os filhos do reino, né? O trigo são os filhos do reino, desculpa, e os joios são os filhos do maligno. Agora, se eu levar em consideração que Satanás é aquele que semeia o joio, será que tudo que eu tenho plantado dentro de mim foi o reino que plantou? Será que os males que me envolvem não plantaram nada dentro de mim? Será que o medo, será que a mágoa, o ressentimento, as amarguras, será que não construíram dentro de mim algumas cisânias, né? Será que aquelas pessoas que eu convivo, será que não tem construídas dentro dela, né, essa semeadura de cisânia? Eu acho muito interessante porque mesmo nessa interpretação um pouco mais individualista, Jesus diz que tudo isso é queimado. Então a verdade é que Jesus queima toda a nossa dissonância cognitiva. O que Jesus sempre está propondo para a gente é que a gente seja harmônico. Quando ele diz assim, a palavra do crente seja sim, sim e não, não. Isso é um convite à harmonia cognitiva. Olha que legal. E é interessante que dentro dessa parábola, Jesus ele nos dá um conselho em como a gente lida com as cisânias, como a gente lida com a dissonância cognitiva, como que a gente lida com gaslighting. É um termo muito usado na atualidade, mas o que justamente é o gaslighting? O gaslighting é como é que eu posso dizer? É um comportamento tóxico, abusivo, onde a pessoa injeta um monte de disfunções, um monte de dissonâncias cognitivas em cima de uma pessoa, porque o cérebro fica tão ocupado em harmonizar essas dissonâncias que ele acaba perdendo a percepção do que está acontecendo na realidade. A pessoa fica tão envolta naquilo que é certo, que é errado, se é, se não é, se está fazendo, se não está, se gosta, se não gosta, se me ama, se me odeia, que ela acaba perdendo a percepção de que ela está sendo maltratada, que ela está sendo ferida, que ela está sendo humilhada. Porque o cérebro dela está atento em harmonizar essas dissonâncias cognitivas. Existem casos de relacionamentos abusivos em que a pessoa não consegue se separar do abusador, não é nem porque ama, é porque o cérebro está tão fixado em resolver a dissonância cognitiva, em harmonizar o que está desarmônico, que essa pessoa fica com a outra pessoa no intuito, ela está pensando que ela está apaixonada. Aí penso naquela pessoa o tempo todo, eu não sei por que eu penso tanto nessa pessoa, eu não sei por que eu penso tanto nesse amigo, eu não sei por que eu penso tanto nessa amiga, mas na verdade não é paixão e nem gostar, é o teu cérebro focado na dissonância cognitiva com o objetivo de harmonizar. Olha que bacana. Mas vamos voltar lá. Então, assim, como que eu lido com gaslighting? Como que eu lido com dissonância cognitiva? Primeiro, busque sempre dentro desse pilar, né? O que é comportamento, linguagem
corporal e verbal por último. Então, assim, use sempre a linguagem verbal como último recurso para perceber quem é alguém. Analise o comportamento. Se você não tem tempo, não teve tempo de analisar a vida dessa pessoa, olhe a linguagem corporal. E ainda assim, se a linguagem corporal não tiver acesso, olhe o comportamento. Tá? O comportamento nunca mente. Pois bem, e como que Deus me ensina a lidar com a dissonância cognitiva? Primeiro, eu tenho que tentar harmonizar essa dissonância. Né? Se eu produzo dissonância em alguém, se eu falo uma coisa que eu não sinto, sinto mais ou menos, né? Se eu faço algo, enfim, para agradar, mas não é bem o que eu quero, livre-se da dissonância cognitiva. Não permita que isso tem gente que é muito dissonante cognitivo. Abaixa, filha. Tem gente que é muito dissonante cognitivo, pessoas irônicas, pessoas sarcásticas. Tudo tem hora e tem tempo, mas eu sou muito irônica, eu sou muito sarcástica, mas eu deixo claro que eu tô sendo sarcástica e irônica. Mas tem gente que é sarcástico e irônico tão sutil que as pessoas não percebem, mas isso provoca no interior das pessoas com que a gente se comunica dissonância cognitiva. Então, assim, livre-se. Outra questão também que é a dissonância cognitiva é uma pessoa fala da outra virando o olho, fazendo caras e bocas, sabe? Aquela pessoa que se comunica com a outra assim, sabe? Fazendo cara de nojo, de engodo. Isso é dissonância cognitiva, não faça isso. Livre-se disso, tá? Então, assim, se você tem mecanismos de dissonância cognitiva, livre-se. Procure ser mais transparente possível. Procure ser mais claro possível, sabe? Uma comunicação assertiva. É a questão do sim, sim, não, não. O sim, sim, o não, não é um convite à comunicação assertiva e à convergência cognitiva, tá certo? Então, a primeira coisa é livre-se disso, tá? Segunda coisa, Jesus ele diz o seguinte: os ceifeiros tinham percebido a cisânia, a desarmonia, né, a dissonância cognitiva, e falou assim: vamos arrancar. E olha o que Jesus fala na parábola: não. Porque se vocês arrancarem todos aqueles que provocam dissonância cognitiva, você vai acabar maltratando e matando o próprio trigo. Existem situações que as pessoas estão em um relacionamento tão tóxico e ela está tão presa naquela pessoa que eu não posso dizer: olha só, se separa amanhã, ou rompe esse relacionamento amanhã, ou rompe essa amizade amanhã. Porque a pessoa ela está envolta naquela cisânia. A cabeça dela está toda focada em resolver aquele problema, né? Aquela dissonância cognitiva. Então, se do nada eu arrancar isso sem essa pessoa resolver essa dissonância, ela vai provavelmente sofrer muito. Existem situações que a gente precisa conviver com o dissonante e ir analisando gradativamente essa dissonância para ir desmembrando gradativamente desse sentimento, que não é um sentimento, mas uma disfunção cognitiva. O que ele fala? Ele fala o seguinte: deixa. Ai, mas a minha amiga tá me causando divergência cognitiva. Deixa, observa. Ah, porque o meu liderado é dissonante cognitivo. Deixa. Ah, que o meu líder é dissonante cognitivo. Deixa. Ah, mas é que meu patrão é dissonante cognitivo. Deixa. Quando você começa a observar a pessoa, quando você começa a observar a pessoa que tem dissonância cognitiva, você tira a palavra do jogo e começa a analisar linguagem corporal e comportamento, ela começa a traçar um perfil. A partir daí, a dissonância cognitiva, ela começa a esfarelar. Porque você começa a ver quem de fato é a pessoa. E aí, essa tensão que acontece entre a dissonância, que é aquilo que é falado, e aquilo que é o comportamento, aquilo que é feito, começa a esfarelar. Você começa a harmonizar.
essa percepção que você tem dessa pessoa. Mas você só consegue perceber isso quando você está próximo, né? Então, assim, observe. E preste atenção quando uma pessoa sempre fica tentando diminuir as suas percepções. Porque o nosso cérebro, como eu disse anteriormente, ele não gosta de desarmonias. Então, existe algo no nosso inconsciente que diz, cara, tem alguma coisa errada com essa pessoa, eu não sei o que é. É o seu inconsciente. Porque a nossa consciência, ela analisa a palavra verbal, mas o nosso inconsciente, ele analisa o comportamento. Eu não sei se vocês já perceberam, mas já existiu situações que você olhou para a pessoa assim, você, caramba, não sei. Eu não sei, essa pessoa tem alguma coisa estranha. O que é isso? No mínimo, o teu inconsciente analisou o comportamento daquela pessoa, analisou a linguagem corporal daquela pessoa, né? Alinhou com esquemas que já tem lá no seu inconsciente, na sua experiência de vida, e aí buscou um padrão, emparelhou e achou similaridade. E aí você acha que é intuição, mas não é só, na verdade, como Freud diz, né? Que toda intuição é uma manifestação do inconsciente para o consciente. Então é o seu inconsciente e é a sua intuição, buscando no seu banco de dados do inconsciente a leitura daquela linguagem corporal que você não tem tanta consciência. Mas o teu inconsciente sabe. Então, quando o teu inconsciente te alertar, há grandes chances dessa pessoa estar produzindo dissonância cognitiva em você. Outra questão também que existem pessoas que produzem dissonância cognitiva involuntariamente, mas existem pessoas que produzem dissonância cognitiva voluntariamente. E essas pessoas sabem que estão produzindo dissonância cognitiva, fazem isso propositalmente, ou por autoridade, ou por poder, eu não sei, né? Tem vários motivos, ou controle, enfim. Mas, filha, abaixa um pouquinho. Mas, ela, o tempo todo, abaixa um pouquinho. O tempo todo, a pessoa que provoca conscientemente dissonância cognitiva é porque ela quer fazer com que você perca, né, a sua noção de limite, o seu equilíbrio, né? E ela pode querer fazer isso por N motivos, mas a questão nem é essa. A questão é que essa pessoa que faz isso conscientemente, ela o tempo todo vai desmerecer a sua intuição. Então, assim, desconfia, sabe? Desconfia quando uma pessoa... Poxa, fulano, eu tô sentindo que você não tá... tem alguma coisa... Você tem alguma coisa contra mim? Você tá louca? Desconfia. Poxa, tem alguma coisa entre a gente que não tá legal, eu não tô conseguindo definir. Tem alguma coisa que você tem comigo? Para de maluquice, para de neurose. Tá? Quando a pessoa tenta desmerecer a sua percepção sobre um fato, um ambiente ou a própria pessoa, desconfie, tá? Porque provavelmente essa pessoa está sim produzindo dissonância cognitiva e você talvez para te incomodar porque irrita. A dissonância cognitiva, ela é altamente irritante. Tá? Então, de repente, essa pessoa, para te deixar desconfortável, ela produz dissonância cognitiva e depois você vai tentar resolver a situação, tentar harmonia, porque a gente tenta dentro da nossa psique criar uma harmonia entre o que fala e o que o corpo fala e o que o comportamento expressa. E quando você vai tentar resolver, essa pessoa desmerece a sua percepção, desconfia. E quando você desconfia, qual é a ação, né, que Jesus me dá nesse contexto, né? O que eu tenho que fazer comigo se eu tenho algo plantado, uma cisânia plantada dentro de mim? Regular o meu comportamento e ser mais transparente e harmônico possível comigo, os meus familiares, meus familiares e meus irmãos. Agora, se é uma outra pessoa que está provocando dissonância cognitiva e você percebeu isso,
você precisa observar. Não se afasta, não faz escândalo, nada disso. Observa. E o teu próprio cérebro, a tua própria psique vai começar a analisar e vai buscar harmonia sobre aquela pessoa, levando em consideração linguagem corporal e comportamento. Tá? Que nós possamos não ser dissonantes, não ser divergentes, mas que nós possamos ser convergentes, caminhando para o centro da nossa vida, que é Jesus Cristo. Graça e paz. Fica com Deus. Abraço.